Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. E no programa de hoje, nós vamos falar da situação da soja americana, vamos falar da engorda de bovinos na época da seca a pasto, sem volumoso, isto é, sem silagem de milho ou sorgo. Eu vou comentar do setor produtivo de milho, o qual dá uma boa sustentação no setor econômico do Brasil. Vou conversar com Gustavo Rison, ele é chefe do setor de exportação da Eficienza Negócios Internacionais. Nós vamos falar da variação do preço do café em pó nas principais capitais. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje comentando sobre a situação da soja americana. Apesar do rápido progresso no plantio, a cultura da soja lá nos Estados Unidos vem sofrendo perda de qualidade, especialmente na região do cinturão agrícola. A preocupação para os produtores norte-americanos é a seca que tem se espalhado pela região. E para mitigar, ou pelo menos tentar reduzir o dano da seca, é crucial que as previsões de chuvas para o cinturão se concretizem nos próximos 15 dias. Esta semana começará a trazer chuvas para o sul de Iowa, Illinois, Indiana e Ohio. Segundo o especialista da Grão Direto, o Juan Seni, o mercado que tenta antecipar movimentos tem entendido que adversidades climáticas podem trazer problemas na produção. Esse acréscimo no prêmio de risco oferece oportunidades para os produtores que ainda não comercializam a sua próxima safra e melhora também a relação de troca para os fertilizantes. Após um mês de exportações expressivas no Brasil, espera-se que os números comecem a declinar nos próximos meses, especialmente com a entrada do milho no mercado. Já para os Estados Unidos, as compras da semana anterior poderão atrair atenções de outros países que também poderão manifestar interesse de compra. A semana será marcada por grandes oscilações no dólar diante dos importantes dados econômicos que serão divulgados, entre eles o anúncio da taxa de juros norte-americana, que deverá ser mantida. No Brasil também espera-se manutenção, com a quebra já consolidada da Argentina. Somado à produção recorde no Brasil, o país poderá assumir a liderança do ranking de exportação mundial de farelo de soja. E isso ele foi confirmado pelas projeções do USDA na semana passada e deverá se consolidar nos próximos meses. E agora vamos falar sobre engorda de bovinos na época da seca. Época essa que traz, de maneira geral, prejuízos a muitos produtores, principalmente àqueles que não se prepararam para essa época. Isto é, não fizeram a comida para os animais, que de maneira geral é silagem de milho ou sorgo. Mas existe uma saída. Uma empresa goiana, ela desenvolveu uma ração há 6 anos que apresenta excelentes resultados para a engorda de bovinos. Confira. A pecuária de corte nesses últimos 4 meses vem passando por uma situação muito delicada. Produzir carne bovina ficou muito caro e está deixando assim muitos produtores, principalmente agora, na época da seca, com a pulga atrás da orelha. Confina ou não confina? Vende o gado ou não vende o gado? Época da seca, muita gente sem pasto, muita gente também não se preparou em fazer silagem e agora se encontra numa situação muito delicada. Eu tenho certeza absoluta que dentro desses próximos 60, 90 dias, o valor da arroba vai subir, vai chegar num denominador
Talvez não aquilo que a gente estava esperando, mas vai ter uma melhora significativa. E aí, quem está preparado, provavelmente vai ter um resultado positivo. Mas quem não se preparou, mas tem pasto, tem uma área, pode se sair bem. Hoje, a tecnologia já permite você fazer um confinamento, engordar animais a pasto sem silagem, sem o volumoso. Isso é possível. Existe uma empresa que já tem esse produto e esse produto já está aí há alguns anos no mercado e vem fazendo muito sucesso agora na época da seca. E se você tem novilhas ou se você tem garrotes, aí está o grande pulo do gato, que pode dar resultado positivo sim na engorda de bovinos agora na época da seca, sem silagem. E é justamente o que você vai ver agora. Eu vou conversar com Luiz Antônio Monteiro. Ele é diretor técnico da Nutroeste e já vem aí há alguns anos fazendo esse trabalho de engorda de bovinos sem silagem. É isso mesmo, Monteiro? Sim, Tony. O sistema de engordas sem volumoso, nós desenvolvemos há alguns anos, desde 2006, que eu tenho tentado chegar nessa ração e, graças a Deus e graças a muito esforço, nós chegamos a isso. Bom, os resultados são excelentes, né, Monteiro? Pelo que a gente observa até hoje, né? Os resultados são os mesmos que você obtém num confinamento convencional. Não há nenhuma diferença. A diferença brutal é que os animais podem permanecer no pasto e você não tem que fornecer volumoso, eles também não vão comer o pasto, eles vão usar o pasto apenas como cama e sombra. E então é um processo extremamente lucrativo que hoje, com o preço do milho e com o preço do sorgo e o preço da torta de algodão, você consegue fazer uma arroba de um preço extraordinário. Então, se você tratar de um garrote, por exemplo, um garrote de 12 arrobas, levar ele a 19, 20 arrobas, você vai gastar alguma coisa em torno de R$ 150 por arroba produzida. E se for uma fêmea, o custo da arroba produzida é um pouquinho mais, porque o rendimento é um pouco menor. Então, uma novilha que você fecha aí com 9 arrobas e leve até as 13 arrobas, você vai fazer uma arroba por mais ou menos R$ 160, com preço de milho e sorgo, preço de hoje. Então é extraordinário o sistema e com preço baixo hoje do animal magro, tanto do boi quanto da novilha, é um extraordinário negócio. Os números do especialista em nutrição animal mostram o seguinte: um garrote com 12 arrobas, ele pode chegar a 20 arrobas em 120 dias, a um custo da arroba produzida em R$ 153,00 sem silagem, utilizando apenas a mistura pronta, direta no coxo e em regime de pasto. Se esse animal comercializado ao preço de hoje em R$ 203,50 por arroba, o lucro chega a R$ 404,00. Se a arroba bater em 210, o lucro sobe para R$ 535,00. E se chegar a R$ 215,00 a arroba, aí então o lucro salta para R$ 636,00. Essa tecnologia de utilização da mistura pronta, direta no coxo e em regime de pasto, tem dado resultados excelentes. Hoje é muito mais fácil você engordar um boi lá no pasto, sem uso de volumoso, então com o mesmo ganho, sem uso de máquina praticamente, e o resultado econômico é o mesmo de um confinamento convencional. Bom, isso significa dizer o seguinte, que se você tiver um pasto, tiver os animais e tiver meia dúzia de coxo, você tem condição tranquilamente sim de confinar agora na época da seca. E como nós falamos, com toda certeza absoluta, esse valor da arroba daqui 60, 90 dias, ele vai chegar num patamar que vai dar para ter resultados positivos. Agora, Monteiro, é possível obter ganhos e resultados financeiros positivos? Veja bem, hoje o preço do milho hoje,
o preço do sorgo hoje, o preço da torta de algodão hoje mais o núcleo, você está fazendo uma arroba de boi, um boi fechado com 12 arrobas e levado a 20, esse custo da arroba, já incluído o custo operacional, vai sair por R$ 150. Então é um negócio muito interessante. Hoje o milho hoje está R$ 43, o sorgo está R$ 36. Então, com esses preços, é extremamente lucrativo você engordar um boi, põe ele no seu pasto, o coxo é um coxo que você vai improvisar, você vai fazer, por exemplo, de big bag, existem várias maneiras de fazer um coxo barato lá no pasto. E esse boi vai comer cerca de 2 a 2%, 2 a 2,2% do peso dele diariamente. Você vai colocar isso uma vez por dia só, porque é uma ração seca, ela não fermenta ao longo do dia. Você coloca a quantidade que ele vai comer nas próximas 24 horas. E simplificou muito o sistema, porque uma pessoa só vai conseguir tratar de 300, 400 bois diariamente. Bom, vamos supor o seguinte, que eu tenha lá garrotes. Eu tenho garrotes na minha propriedade, na faixa aí de 12, 13 arrobas. Mais ou menos isso aí. E eu quero confinar. Você tem um estudo, tem um levantamento de qual vai ser o comportamento financeiro disso aí? Veja bem, se você fechar um boi hoje, que te custou R$ 204 a arroba dos 12 arroba, um boi de 12 arroba, a R$ 204, e você vender ele pelos mesmos 204, com 20 arrobas, e com esses preços de milho hoje e de sorgo, você vai ter um lucro aproximado de R$ 400 por cabeça. É um lucro excepcional. Se esse boi subir para 220, o seu lucro seria em torno de R$ 700. Então vale a pena. Muito, muito. Isso é um lucro extraordinário. E isso vale tanto para garrote quanto para novilha também. A novilha é um pouco menos, porque o rendimento da novilha... Sim, um pouco menos, mas é compensador. A novilha tem um rendimento só de 51%. Então o custo da arroba produzida vai de 150 subir para R$ 160. E o preço da arroba da novilha hoje está praticamente o mesmo preço da arroba de boi. Então dá um lucro muito interessante. Vale a pena? Vale a pena, sem nenhuma dúvida. E depois do intervalo, nós vamos falar do setor produtivo de milho. Eu vou conversar com Gustavo Rison, que é o chefe do setor de exportação da Eficienza Negócios Internacionais, e nós vamos falar da variação do preço do café em pó nas principais capitais. Nós voltamos já, é um minuto só. O sino do SBT vai tocar. Porque com você, o SBT fica muito mais feliz. Conta mais. Ter você com a gente é a nossa maior alegria. E quando isso acontecer... Demais, né? Vamos fazer festa. Nossos apresentadores vão tocar o sino ao vivo. Ou você vai ver o sininho na sua tela. Ajude o SBT a tocar o sino. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas, Revendedor Valtra, Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia a serviço da pecuária brasileira. Europoços Artesianos. Poços com até 800 metros de profundidade. Nutroeste Nutrição Animal. Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto. Pastagens com raízes profundas. Canal TV Agro, o canal do agronegócio. Todo dia esse sofrer. A faixa eu e nada é tudo mesmo pra você. Você já sabe o que fazer. Antes da faixa tem que parar e me esperar atravessar.
passar. O certo é fazer assim. Eu cuido de você e você cuida de mim. Chega de sofrência no trânsito. Respeite a faixa de pedestre. Detran, Governo de Goiás. Em julho, a 99,5 FM completa 27 anos. E para comemorar, a Rádio das Grandes Promoções vai sortear R$10 mil em Vale Compras para você gastar como quiser. É a promoção Sequência de Ouro da 99,5 FM. Saiba como participar ouvindo a programação. Promoção Sequência de Ouro 99,5 FM, a rádio que é primeiro lugar em audiência. Oferecimento: venha para o Team Pré-Top com a Copa do Brasil no Prime Video versão celular. Baixe o novo aplicativo do Clube Barão e economize muito no supermercado. TV Serra Dourada, a TV do seu tempo, o tempo todo com você. Se não dá pra ir até o boteco, o boteco vai até você. E a gente cai junto no samba. Na sofrência. Pra mim, um dos melhores do Brasil. Toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi. Na risada. Sorri pra eles, filho. Hoje, 10h15 da noite. Programa do Ratinho. Agronegócio. Oferecimento: Moinho Fino. A delícia que é o nosso café de todos os dias. Puríssimo. Senar Goiás, a maior escola da terra. Eu estou de volta e agora vamos falar do setor produtivo de milho. As regiões produtoras de milho no Brasil, elas têm desempenhado um papel crucial na oferta interna e no abastecimento do mercado nacional e internacional. A colheita da segunda safra é de extrema importância para suprir a demanda interna de grãos e garantir a exportação, impulsionando o setor agrícola e contribuindo para a economia do país. Os próximos meses serão decisivos para o mercado de milho, conforme a colheita avança em outras regiões produtoras além do Mato Grosso, maior produtor do país. A oferta abundante pode continuar pressionando os preços, enquanto a demanda e as condições climáticas serão determinantes para o equilíbrio do mercado. Apesar desse cenário promissor, as negociações têm sido impactadas pela perspectiva de uma oferta elevada nas próximas semanas. Os consumidores têm adiado as suas aquisições, enquanto os vendedores demonstram interesse em comercializar o cereal no mercado à vista e ou fechar contratos para entrega futura. Muitos estão flexíveis em relação aos preços e prazos. Nesse contexto, os produtores de milho estão atentos às oportunidades de comercialização e buscando estratégias que maximizem os seus resultados, levando em consideração as condições de oferta e demanda, além das oscilações de mercado. A colheita da segunda safra é aguardada com expectativa e os produtores permanecem otimistas quanto aos resultados positivos que podem ser alcançados nesta temporada. E agora eu vou conversar com Gustavo Rison. O Gustavo, ele é chefe do setor de exportação da Eficienza Negócios Internacionais. E nós vamos falar de café, nós vamos falar da variação do preço do café em pó nas principais capitais. Gustavo Rison, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar de um tema interessante que, basicamente, todo mundo gosta de um cafezinho, né? Tudo bem? Bom dia, Antônio, tudo bem? Um prazer estar falando com você e com essa audiência. É isso aí, não adianta, todo mundo gosta de um cafezinho, né? Independente da idade, de outros gostos diferentes, né? O pessoal adora um café. Tanto que o café hoje em dia ele é a segunda bebida mais consumida do mundo, atrás apenas da água, né? Que eu acho que esse é uma marca muito difícil de alcançar, né? É verdade. Mas estando em segundo, já bem consolidado, mostra a importância dessa bebida para o mundo inteiro, né? E o café ele vem, vamos dizer assim, de maneira geral, se modernizando, porque hoje você entra numa cafeteria especializada em dezenas de tipos de café,
é um café de um jeito, café do outro, é café com isso, café com aquilo, e realmente parece que caiu no gosto da população brasileira, que hoje o Brasil, se não me falha a memória, é o segundo maior consumidor do mundo, né? Isso, o Brasil ele vem como o primeiro maior produtor do mundo e segundo maior mercado consumidor, né? Então é um dado bastante interessante. Tanto que tu falou ali sobre a especialização do café, né? De como ele tem evoluído no consumo. O Brasil já tem cerca de 10% da sua produção só de cafés especiais, né? Então ele deixou de ser uma simples commodity e começa a ter uma parcela bastante importante com valor agregado mais alto, que é para um mercado bastante rigoroso. Agora, Gustavo, você é o chefe do setor de exportação da Eficienza, uma empresa que trabalha com negócios internacionais. Fale assim, rapidinho, o que é a Eficienza, o que ela faz? Então, a Eficienza já tem aí mais de 25 anos de mercado. A gente é especialista em assessorar as empresas tanto para importação quanto para exportação e outros regimes especiais que a gente tem aí no mundo dos negócios internacionais, né? Então, a gente tem setores especializados em drawback, antigamente existia o Ciscoserve, também fomos um dos pioneiros no Brasil a integrar o Ciscoserve. Nós temos toda a parte logística de fretes internacionais também. Então, a gente presta um serviço bem legal aí para auxiliar as empresas a entrarem nesse mundo, a se manterem, porque a legislação brasileira é bastante pesada, né? Então, a gente entende que a gente tem que estar sempre atrás de atualizações, sempre atrás de benefícios que possam ser utilizados pelos nossos clientes, né? Nós sabemos que hoje nós temos aí uma gama muito grande de empresas aqui no Brasil que trabalham no setor cafeeiro. E nós temos também algumas pequenas empresas, vamos dizer assim, empresas familiares que têm aquele café, vamos dizer assim, feito em casa, torrado no torrador e tal, e que realmente é um café muito gostoso, muito bom. E se essa empresa tiver interesse em falar, não, eu acho que eu já estou no ponto de querer exportar, eu já tenho volume, tenho uma qualidade boa, é só entrar em contato com vocês, que vocês dão todo vamos dizer assim, o roteiro que ele tem que seguir para poder botar esse café para fora. Claro, sim, com certeza. A gente também tem outros parceiros que ajudam em algumas etapas mais rigorosas do processo, porque, por exemplo, quando a gente entra nessa parte de exportação e importação de alimentos, a gente tem algumas outras legislações que a gente visa cumprir também para que esteja de acordo com a legislação tanto nacional quanto internacional, né? Então, a gente também conta com parceiros especializados para a gente conseguir entregar esse produto em qualquer parte do mundo da melhor forma possível, né? Agora, Gustavo, eu tenho observado também que quando você entra numa cafeteria, de maneira geral, a maioria do café que tem ali, ele é de fora, ele vem de outros países. Agora, nós somos aí o maior produtor, o maior exportador. O Brasil não poderia agregar valor ao nosso produto, assim como poderia fazer com o milho, com a soja? E quer dizer, a gente manda para lá e depois compra para cá com preço maior. Nós não poderíamos estar dando uma guinada no mercado? Eu vejo assim uma situação bastante parecida com a do petróleo, né? Que a gente acaba exportando o petróleo para depois fazer a importação da gasolina, né? Então a gente poderia, como país, entender que a gente se especializar nesse tratamento, né, em refinar o grão aqui dentro e não simplesmente tratar como commodity, né, a gente agregar valor ao produto e daí sim a gente teria uma economia ainda mais forte do que apenas trabalhando com commodities, né? Mas é um processo gradativo que pode levar alguns anos. Verdade, verdade. Você citou um belo de um exemplo em relação à gasolina. Só para você ter uma ideia, o Brasil vende o petróleo lá para fora e compra o diesel. Quer dizer, nós não fabricamos o diesel aqui no Brasil. Esse diesel que você usa vem tudo de fora. Quer dizer, temos o produto aqui dentro que poderíamos estar utilizando, e infelizmente não estamos fazendo vamos dizer, esse dever de casa. Bom, Gustavo, como é que você vê o café aqui dentro do Brasil? Tem crescido, vai continuar crescendo, é um mercado em expansão? Sim, o café, como eu disse, ele já é a segunda bebida mais consumida do mundo inteiro, mas no Brasil ele também está um mercado em extrema expansão, porque as pessoas também começam a refinar os seus gostos, né? Então, como a gente tem uma maior oferta de cafés aí, a gente vai atrás de experimentar cafés novos. Eu tenho muitos conhecidos, por exemplo, que nos últimos tempos adquiriram cafeteiras que moem o grão na hora, né? Que era uma coisa que antigamente a gente via muito pouco.
Então o pessoal está indo atrás desse grão torrado para fazer moer em casa, abandonando um pouco talvez do café, o café expresso, né? Então fazendo mais o café de fato, como antigamente ele era feito no filtro ali com água quente, e que é um cheirinho que não tem como resistir, né? Não tem não. Mas também isso acaba elevando o preço, né? Porque quanto maior a procura por algum produto, também o preço acaba sendo mais elevado, e por isso a gente tem visto, entre outros fatores, uma elevação do preço em todas as capitais do país, né? Existem perspectivas que o café ele pode chegar ao maior preço dos últimos 25 anos. E era justamente onde eu queria entrar. Essa semana eu fui comprar café, como eu sempre faço, e, rapaz, eu levei um susto. Falei, caramba, o negócio aqui parece que está subindo semanalmente. O que está acontecendo? Na verdade, o café, assim, por ser uma commodity que depende muito de outros fatores, né? Ela depende muito do fator climático, do fator cambial. Porque, por exemplo, o café brasileiro ele é muito visado no exterior. Então, quanto maior a taxa cambial, né? Quanto mais alto tiver o dólar aqui interno, é muito viável para o produtor exportar esse grão e receber em outra moeda que está muito bem valorizada aqui dentro. E ele acaba tendo um desabastecimento do mercado nacional. Uma situação muito similar ao que a gente tem nas carnes de gado, que a gente acabou também dando umas outras entrevistas sobre esse ramo. É uma situação muito similar, porque se torna extremamente atrativo o mercado externo e acaba abrindo um pouco mão do mercado interno. Então ele fica desabastecido, com menos oferta, e acaba subindo também os valores, né? Tirando que no ano de 2022 a gente também teve uma safra que foi um pouco afetada pelas grandes secas na região sudeste. E além das condições climáticas, nós temos a bienalidade do café, né? Quer dizer, um ano produz muito, no outro já produz bem menos. Então, a coisa faz com que o preço vá lá em cima. Bom, é um setor que está em expansão, vai continuar crescendo, porque, como você disse, a segunda bebida mais consumida no mundo, e ninguém fica sem um cafezinho. Rico, pobre, trabalhando, não trabalhando, você parece que quando toma um cafezinho de manhã, você dá uma revigorada. Ô, bebidinha gostosa. Para iniciar o dia não pode faltar, né? Não, de jeito nenhum. Gustavo Rison, chefe do setor de exportação da Eficienza Negócios Internacionais, muito obrigado pela sua presença. Nós falamos aqui sobre o tema café, e você que está nos acompanhando e tem aí um interesse, um olho no mercado externo e você mexe com café, entre em contato com o pessoal da Eficienza, é www.eficienza.com.br. Gustavo, muito obrigado, e eu espero trazê-lo mais vezes aqui, porque eu sei que tem muita coisa boa a respeito de café. Um grande abraço e até a próxima. Com a gente. Muito obrigado pela oportunidade. Falou, meu irmão, um abraço. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: meu interesse está no futuro, pois é lá que vou passar o resto da minha vida. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. As notícias do esporte goiano e nacional do jeito que você gosta. Serra Dourada Esportes. Daqui a pouco, às 11h30. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.